E aí, vamos mergulhar de cabeça nessa história. Sabe aquele eletrodoméstico que fica lá no canto da área de serviço, quietinho, fazendo o trabalho dele enquanto a vida acontece? Pois é, por trás daquela caixa de metal tem uma história incrível de quase 400 anos de inovação. Essa nossa apresentação hoje vai bem além de água e sabão. A gente está falando de um equipamento que mudou para sempre a engenharia de consumo e, acredite ou não, alterou toda a estrutura da nossa sociedade. É a história oculta da máquina de lavar roupa. Mas antes, a gente precisa fazer uma pergunta super importante. Imagina só, como a humanidade lavava roupa antes da eletricidade? Era um trabalhão, uma tarefa que exigia o dia inteiro, um esforço físico absurdo, usando métodos manuais super cansativos. A vontade de facilitar e mecanizar essa rotina é muito, mas muito mais antiga do que a gente costuma pensar. Para entender essa jornada, a nossa análise de hoje vai passar rapidinho por 4 pontos. Primeiro, a evolução da lavagem. Depois, a revolução do motor elétrico. Em terceiro, o surpreendente impacto social da máquina. E, por último, as lavadoras modernas e digitais. Então, bora lá para a parte 1, a evolução da lavagem e as primeiras tentativas de facilitar a vida. Olha que loucura! A corrida para inovar começou lá na Revolução Industrial. A gente tem o registro de uma primeira patente inglesa no ano de 1691. Avançando um pouquinho, em 1752 já aparecia um anúncio super curioso sobre uma máquina de lavar na Gentleman's Magazine. Em 1782 surgiu uma nova patente para uma máquina rotativa. Mas o mais legal mesmo rolou nos Estados Unidos em 1874. Um cara chamado William Blackstone resolveu construir um presente de aniversário para a esposa dele. Ele criou uma tina de madeira com uma manivela. Você girava e ela esfregava as roupas na água, tirando a sujeira através do atrito mecânico. Genial, né? Um salto gigante para a época. Só que o nível de criatividade e talvez de desespero para fugir do trabalho braçal ia além. Antes da energia elétrica, se a pessoa não quisesse girar a manivela com os próprios braços, rolavam umas soluções bem inusitadas. Documentos históricos mostram máquinas que funcionavam com tração animal. É isso mesmo, literalmente máquinas de lavar movidas a cabras ou cachorros andando em esteiras para fazer o tambor girar. Surreal o contraste com a conveniência que a gente tem hoje em dia. Isso ilustra brilhantemente a nossa transição para a parte 2, a revolução do motor elétrico. Chega de usar os animais. O verdadeiro divisor de águas veio em 1908, com a apresentação de uma máquina chamada Thor. Ela foi revelada por um engenheiro americano chamado Alva J. Fisher e é considerada a primeira máquina de lavar elétrica produzida em massa. Ele patenteou a invenção lá em Chicago, em 1910, e a produção estourou. Claro, como em quase toda grande invenção, existe um debate histórico. A própria Wikipédia mostra que outras figuras estiveram envolvidas nas décadas anteriores, mas foi a aplicação prática desse motor elétrico na Thor que mudou a indústria de forma irreversível. Agora, pensa no desafio tecnológico. Colocar um motor perto de uma tina cheia de água não era a coisa mais simples do mundo. O grande obstáculo da engenharia da época era criar um mecanismo que fosse forte o suficiente para agitar aquele monte de tecido pesado e encharcado, mas que não exigisse tanta energia a ponto de esquentar demais e simplesmente queimar o motor. Achar esse equilíbrio foi o maior quebra-cabeça do início do século XX. Com esses desafios superados, chegamos à parte 3, o impacto social da máquina. Ou seja, a morte das lavanderias comunitárias. Acontece que, no começo, as máquinas elétricas não eram nada baratas. Ninguém tinha em casa. Então, durante a década de 1930, nos Estados Unidos, bem no meio da Grande Depressão, as lavanderias self-service viraram febre. Lá tinha várias máquinas novinhas e reluzentes. Vendia sabão em caixinha, refrigerante, doce. Só que o mais fascinante é que ir à lavanderia virou um super evento social. Era o ponto de encontro vital comunitário. As mulheres conversavam, trocavam histórias, botavam o papo em dia, tudo isso enquanto as máquinas faziam o trabalho mais pesado. Então, o ponto crucial de tudo isso é o que aconteceu quando o preço caiu e as pessoas finalmente puderam levar as máquinas para casa. Para as famílias da época, isso virou o que os registros descrevem como uma bênção e uma maldição. Por um lado, uma bênção óbvia. Poupou muito tempo e trouxe uma conveniência absurda. Mas a maldição silenciosa foi que ter a máquina em casa acabou com aquele convívio social tão rico. A automação trouxe isolamento, substituindo a comunidade vibrante e barulhenta pela conveniência solitária da área de serviço. E assim, com a máquina dentro de cada lar, chegamos à nossa quarta e última parte, as lavadoras modernas e digitais. Hoje, o mercado é dominado por 2 modelos básicos que mostram preferências culturais bem diferentes.
A gente tem a máquina de carga superior, a famosa top load, que é super popular aqui no Brasil, nos Estados Unidos e na Austrália. É aquela com a tampa em cima e um agitador no meio do cilindro vertical. E do outro lado, temos as máquinas de carga frontal, muito mais comuns na Europa e no Oriente Médio. Elas têm o cilindro na horizontal, sem aquele agitador central, e vêm com aquela porta de vidro estanque inconfundível. Mas, independentemente do formato, a verdadeira revolução recente foi interna. A mudança para os componentes digitais. Saiu aquela mecânica complexa de engrenagens e entraram os microprocessadores. A operação de hoje não precisa de supervisão nenhuma. As máquinas têm ciclos pré-programados para tecidos específicos, fazem tudo sozinhas. E as mais modernas ainda têm conexão com a internet para você controlar os ciclos pelo celular de onde estiver. Um verdadeiro salto tecnológico. Vamos avançar e ver como isso tudo se constrói na forma máxima de automação atual, as lavadoras lava e seca. É um balé em 4 passos. Primeiro, a lavagem automática, dosando tudo certinho. Depois, vem o enxágue. O terceiro passo, que já rola desde os anos 1950, é a centrifugação. Mas o divisor de águas é o passo 4, a secagem com ar quente ali mesmo no próprio tambor. Isso elimina a necessidade de ter uma secadora separada ou de usar um varal, otimizando o espaço das casas de hoje. Sair de tinas puxadas por cabras para computadores conectados à internet que lavam e secam a nossa roupa sozinhos é, sem dúvida, um baita triunfo da engenharia. Mas lembrando do impacto que isso teve no fim das antigas lavanderias comunitárias, fica uma pergunta na cabeça. À medida que a tecnologia automatiza cada vez mais a nossa vida doméstica, otimizando o tempo e isolando as tarefas dentro de casa, quais outras interações sociais do dia a dia estão desaparecendo silenciosamente hoje em dia? É uma reflexão poderosa sobre o verdadeiro preço do conforto moderno. Fica o pensamento no ar. Até a próxima análise.